Fala Trincheira, hoje nós vamos falar sobre Pass Blocking e o objetivo do primeiro vídeo dessa sessão é conversar sobre os principais tipos de Pass set que existem. Então a ideia é descrever cada um deles, deixar claro as principais situações de jogo nas quais eles são aplicados e os principais cuidados na hora da execução. Isso tudo eu pretendo fazer também com a ajuda de algumas imagens reais de jogo. Então o foco desse primeiro vídeo realmente vai ser mais a parte de noção espacial e footworking para o Pass Blocking, mas a ideia também vai ser produzir mais para frente conteúdo sobre uso de mãos, engajamento e técnicas específicas. Mas então é isso, Trincheira, vamos falar sobre como mexer os cambitos. Então vamos começar pelo Jump Set. Esse é um Pass set com a passada mais focada no ganho de lateralidade do que no ganho de profundidade. O objetivo dele é você conseguir o engajamento mais rápido possível e conseguir pôr as mãos o quanto antes no defensor. Ele é utilizado principalmente por centers e guards em situações onde o defensor está alinhado diretamente no ombro externo ou no gap adjacente ao ombro externo deles, e também por tackles em situações de passe rápido ou play action para vender uma corrida. Então a execução desse pass set é baseado no uso de passadas firmes e rápidas em um ângulo um pouco mais paralelo à linha de scrimmage, visando ficar quadrado e dar o seu punch quanto antes no defensor e mantendo o footwork e impedir a invasão do pocket. E os principais pontos de atenção desse pass set envolvem principalmente a explosão da passada, ou seja, se você errar por excesso, você acaba dando oversetting e pode acabar dando uma brecha para o defensor usar um instante, um skill move e ganhar o seu ombro interno, ou você subestimar a explosão e mesmo sendo uma distância mais curta, você acaba não ganhando essa lateralidade e se o defensor também for explosivo, como você não ganhou profundidade, você tem mais chances de perder o ombro externo. E também tem a questão de não manter o footwork depois do engajamento. Como é um pass set que tem um engajamento muito rápido, às vezes o OL acaba engajando e para de fazer o footwork. Ou seja, isso também acaba dificultando aquele trabalho de impedir a invasão do pocket e você pode ser tratorado. Então agora vamos dar uma olhada em algumas situações reais de jogo para ver o jump set sendo utilizado na prática. E vocês vão ver que os outros OLs vão estar realizando coisas diferentes, mas um pass set por vez. A gente vai falar disso também nesse vídeo. Então relaxa, bistec, e vamos lá. Vamos lá, Trincheira. Primeira jogada, dá pra gente ver o right guard número 70 do Green Bay Packers. Tem o DT alinhado no gap externo dele. E dá pra ver bem aquilo que eu comentei. O TJ Lang, né, número 70 do Green Bay, ele dá 2 jab steps, são passos firmes e bem laterais, e ele antecipa o máximo possível o engajamento com o DT. E dá para ver que ele consegue fazer isso muito bem. Ele realmente se coloca quadrado na frente do DT e consegue basicamente ancorar o bloqueio. Então esse é um jump set muito bem executado. Segunda jogada agora com a L do Kansas City Chiefs. Dá para ver mais uma vez agora o right guard número 76. Agora o DT está alinhado no ombro externo dele. E mais uma vez a gente vê aqueles 2 passos firmes, os 2 jab steps, que ganham a lateralidade suficiente para o guard ficar na frente do DT e conseguir executar o bloqueio rapidamente. O ponto de engajamento é muito rápido. E aí ele também consegue dar uma ancorada no bloqueio. Nessa jogada ele é tratorado um pouquinho para trás, mas mesmo assim você consegue ver que ele mantém o footwork e ele consegue manter a explosão do quadril e mesmo assim, mesmo indo alguns passos para trás, ele mantém a segurança do QB. E a última jogada aqui a gente vê a OL do Dallas e repara no left tackle número 77, ele também vai usar o jump step contra o DE, que está alinhado um pouquinho aberto, mas ainda numa posição interessante para fazer o jump step, até porque a jogada é uma jogada de play action. Então dá para ver que ele realiza novamente os 2 jab steps e consegue se deslocar, rapidamente engaja e a play action acontece e o passe é feito. Então realmente ele conseguiu impedir qualquer invasão no pocket, ao mesmo tempo que ele conseguiu também vender a jogada de corrida. Agora a gente vai falar sobre o pass set de 45 graus. Esse é um pass set que é mais utilizado por tackles. Não que os guards e centers não possam utilizar ele em situações mais específicas, mas normalmente ele é mais utilizado por tackles porque ele é mais efetivo contra defensores alinhados um pouco mais abertos, como por exemplo um defensor alinhado na técnica 7. Então esse pass set ele é um meio termo. Ao mesmo tempo que ele busca um ganho de lateralidade para um engajamento rápido,
ele também busca um ganho de profundidade para conseguir ter um tempinho a mais e trazer mais versatilidade na hora de lidar com skill moves ou stunts. E a execução desse PS7 era baseada em passadas agressivas e um ângulo aproximado de 45 graus, então não precisa levar um esquadro, um transferidor para campo, é apenas uma medida aproximada. E a ideia é, assim que possível, você conseguir agredir o defensor com seu punch e usar o seu footwork para conseguir ancorar o bloqueio e, de novo, impedir a invasão do pocket. E os pontos de atenção em relação ao set de 45 graus têm a ver exatamente com essa noção espacial para buscar o meio termo das passadas. Ou seja, se você peca pelo excesso de agressividade, você acaba cometendo overset. E as consequências do overset são sempre as mesmas. Você acaba abrindo um espaço para o defensor explorar o gap interno, o seu ombro interno com stunts ou skill moves. Em relação a pecar pela falta de agressividade, pode acontecer de você pecar pela falta de lateralidade, aí você acaba comprometendo aquela vantagem do engajamento rápido, ou pela falta de profundidade. E aí o que pode acontecer é, primeiro, você não usufruir daquela vantagem de ter um tempinho a mais e um espaço a mais para lidar com skill moves, e também pode acontecer de você perder o seu ombro externo, ou seja, você virar o seu tronco cedo demais para tentar alcançar, compensar, né, essa falta, e aí você acaba não ficando quadrado em frente ao defensor e isso dificulta muito o ângulo do seu bloqueio. Agora, se você pecar em ambas, aí acaba colhendo o pior dos dois mundos. Então agora vamos ver algumas situações reais de jogo para ver o PS7 de 45 graus na prática. Voltando naquela jogada do Kansas City Chiefs, dá para notar que ambos os tackles utilizam PS7 de 45 graus. E com sucesso. Então você vê que eles conseguem equilibrar bem essa questão do ganho de lateralidade com o ganho de profundidade, eles conseguem um engajamento rápido, num ângulo de bloqueio muito bom, e ambos ancoram o bloqueio e conseguem proteger o QB. Então nesse caso os dois tackles realizaram o PS7 de 45 graus de uma forma muito efetiva. Nessa jogada a gente vê a OL do Titans, e reparem de novo, os dois tackles tentam usar o PS7 de 45 graus. O Taylor Lewan, que é o left tackle, consegue executar com sucesso, até de uma forma bem consistente. Você vê que ele consegue dar passada, o engajamento vem por volta do terceiro passo, e ele tem tanto domínio do bloqueio que o 51 tenta dar um spin nele, mas não sai do lugar. Em contrapartida, a gente vê o right tackle, ele dá a primeira passada muito lateral, quase de jump set. E aí ele tenta compensar isso, ele começa a se embaralhar um pouco nas pernas, e aí ele até consegue engajar o defensor mais lá no fundo, só que você vê que ele está com o tronco um pouco desbalanceado, e aí o defensor consegue dar uma tratorada boa nele. E de bônus, reparem aí no jump set do right guard. Esse ângulo também é bem legal, focado no Taylor Lewan, que dá para ver o esquema da passada, e outro ponto muito legal, que dá para ver que ele que encosta a mão primeiro no defensor, ele está bem convicto do engajamento dele. E isso é essencial também. Todo o objetivo de dar uma passada consistente é para que você consiga consistência também em todo o restante da progressão de proteção de passe. Voltando para a jogada do Green Bay Packers, aqui a gente vê novamente os dois tackles utilizando o PS7 de 45 graus de forma eficiente. Mas o legal dessa jogada é que do lado esquerdo, o left tackle 69 David Bakhtiari, a gente consegue enxergar aquela questão que eu falei de uma versatilidade um pouquinho maior para lidar com uma mudança no comportamento do defensor. Então, no caso, aí o defensor resolve tentar um corte interno, mas o Bakhtiari ele já está num posicionamento bom, ele consegue um tempo para fazer um ajuste interno também e conseguir achar o ponto de engajamento exato para cortar essa tentativa do defensor e ancorar o bloqueio. Então a gente falou do jump set, a gente falou do meio termo, que é o set de 45 graus, e agora a gente vai falar da outra ponta do espectro, que é o vertical set. Esse é um set usado quase que exclusivamente por tackles. Por quê? Porque ele é mais efetivo contra defensores mais abertos, por exemplo, uma técnica 7 ou até uma técnica 9. Ele acaba sendo também um PS7 um pouco mais defensivo comparado com os outros. Por quê? Porque ele realmente abre mão daquela questão do ganho de lateralidade em prol do ganho de profundidade. Ou seja, naquela balança entre engajamento rápido e mais agressivo, com a parte de ter mais versatilidade e tempo para antecipar o ponto de engajamento e lidar com as diversas possibilidades de mudança no comportamento do defensor, eles priorizam o segundo, que é essa versatilidade. Então a execução desse PS7 se baseia no uso de passadas mais longas
em um ângulo mais perpendicular à linha de scrimmage e visando um ganho de profundidade no pocket, por dois motivos. Primeiro, que quanto mais aberto o defensor estiver, saindo da premissa que o QB está atrás de você, aumenta a tendência do ponto de engajamento entre você e o defensor também se deslocar mais para trás. Além disso, como eu disse lá, a questão da balança, da versatilidade. Quando você está mais fundo no pocket, você também tem um ângulo de visão do que está acontecendo à sua frente maior. Então você consegue, como eu disse, ele é mais defensivo, mas você consegue se preparar um pouco melhor para as variáveis que podem acontecer no jogo da defesa. Como, por exemplo, esse defensor abertão não avançar, mas aí vir alguma ameaça em um ângulo mais fechado. Você está preparado para isso. Agora, falando dos pontos de atenção do vertical set, existe o oversetting, igual existe para todos os outros, mas no caso do vertical set, o overset se dá pelo excesso de ganho de profundidade, ou seja, você começa a dar um monte de passada para trás, só que aí o defensor pega e olha, deixa o cara fazer um moonwalk dele lá, abrir um caminho mais curto, vou cortar para dentro. E pronto, você acaba indo muito para trás e quando você vê o cara está passando na sua frente. Então assim, visa o ganho de profundidade, mas se você vê que você realmente já está ficando numa posição vantajosa, você não precisa necessariamente continuar, você pode simplesmente ancorar e esperar o contato. Essa é aquela questão mais defensiva do PS7. E além disso, tem essa questão de exatamente por não ter um ganho de lateralidade na passada, você acaba, ao mesmo tempo que está ficando mais fundo, estreitando o pocket. Então, é mais complicado você ancorar movimentos que envolvem mais a força mesmo. Por exemplo, um bull rush ou qualquer movimento que tenha a tendência de tratorar para trás. Porque com o pocket mais estreito, a sua margem para ser tratorada também é menor. Então, para você usar esse PS7, você também tem que trabalhar muito aquela questão de ancorar o bloqueio o quanto antes após o contato. Então, agora vamos lá ver as situações reais de jogo que mostram o vertical set sendo usado. Na primeira jogada do vertical set, a gente pode ver o right tackle do Eagles, o Lane Johnson, número 65. Aqui a gente nota claramente a passada mais vertical dele. E a gente também nota aquele ponto que eu falei, que você se coloca numa posição vantajosa e aguarda o que o defensor vai fazer. Então dá para ver que ele espera o Von Miller tomar a decisão de quando ele vai cortar, mas de qualquer forma ele já está lá bem posicionado para conseguir um engajamento consistente. E aí você vê que ele consegue absorver bem o bloqueio, ancora e anula qualquer ameaça por parte do Von Miller. Nessa segunda jogada a gente vê a linha ofensiva do Browns em uma formação com 2 TEs, então naturalmente os defensores das pontas também estão bem abertos. Só que vocês vão reparar que ambos os TEs vão sair para a rota depois do snap. Ou seja, vai ficar sob responsabilidade dos tackles impedir qualquer invasão do pocket por esses defensores externos. E aí vocês vão reparar que ambos os tackles vão utilizar o vertical set. E eles realmente conseguem chegar no ponto de engajamento, conseguem fazer o engajamento correto, com o footwork correto, só que a gente consegue também notar aquele ponto que eu falei, que quando o impacto, quando o defensor ele vem com muita explosão, você tem a tendência de, ao receber o impacto, acabar indo um pouco para trás. Então é aquela questão de ter uma margem menor para conter essa explosão. E a gente vê que eles fazem um bom trabalho, eles conseguem realmente ancorar o bloqueio, só que a gente vê o pocket estreitando também. Então por isso que o vertical set às vezes é muito polêmico. Tem gente que não é muito a favor dele porque diz que ele sacrifica muito a largura do pocket. Mas assim, o Joe Thomas, que é o left tackle, ele já foi considerado um dos melhores tackles da liga e ele sempre usou o vertical set com sucesso. Então é aquilo, você tem diversas armas, você tem que aprender a usá-las de acordo com a necessidade. Inclusive convergindo para isso que falei de ter diversas armas à disposição de acordo com a necessidade. E pelo fato de eu também já ter falado do jump set e do set de 45 graus, eu vou mostrar agora 2 jogadas que mostram exatamente isso. Os OLs adaptando o PS7 deles de acordo com o que está acontecendo na jogada. Voltando então para o OL do Eagles, dessa vez contra a DL do Texans, vamos olhar de novo para o right tackle número 65, Lane Johnson. A gente vai ver que após o snap vai ter uma instante do J.J. Watt, número 99, com o DT número 95. E o Lane Johnson ele começa com uma passada mais diagonal, visando o PS7 de 45 graus. Só que quando ele vê o 95 mirando o ombro interno dele, ele começa a verticalizar a passada, prevendo um instante.
Então dessa forma ele consegue estreitar o espaço entre ele e o guard, ao mesmo tempo que ele fica de olho no que o J.J. Watt vai fazer. Dessa forma, o 95 acaba tomando o contato dos dois, do Lane Johnson e do guard, e o guard consegue passar a responsabilidade totalmente para o Lane Johnson, enquanto o J.J. Watt se vê obrigado a dar a volta por trás do DT e dar de cara com o guard. Dessa forma, eles conseguem anular estante e qualquer ameaça. Novamente, agora o L do Browns, left tackle no 73, Joey Thomas. Repara que ele faz aqui basicamente o inverso do que o Lane Johnson fez na jogada anterior. Então ele começa com uma passada mais vertical, mas como o próprio defensor não tem a explosão e não fecha o ângulo de ataque, ele consegue abandonar um pouquinho esse lado mais defensivo do vertical set e dar uma passada mais lateral, que lembra bastante o set de 45 graus ou até mesmo o jump set. E aí ele consegue, em modo de dizer, o melhor dos dois mundos. Ele garante a consistência do ponto de engajamento, ao mesmo tempo que ele aumenta a largura do pocket. E isso dá uma margem para ele trabalhar o bloqueio muito mais confortável. E aí a gente vê que ele consegue o que todo L quer, que é fazer o defensor não oferecer ameaça nenhuma. Agora a gente vai falar sobre o post. Da mesma forma que eu falei que o vertical set é um pé set quase que exclusivamente utilizado por tackles, o post é um pé set quase que exclusivamente utilizado por Ls internos. Principalmente em esquema de slide protection, que envolve o deslocamento de parte ou da linha toda para o mesmo lado de forma sincronizada. Ele pode ser subdividido em soft post, que normalmente é utilizado quando o defensor está alinhado diretamente na frente do L, ou seja, demanda um deslocamento de lateralidade interna menor, ou hard post, que normalmente é utilizado quando o defensor está ou no ombro interno ou no gap interno, e aí envolve um deslocamento de lateralidade interna maior. A execução do post é baseada no uso de passadas firmes e rápidas com a sua perna interna, ou seja, sua post leg, visando o ganho de lateralidade necessário para você ficar quadrado na frente do defensor e conseguir ancorar o bloqueio quanto antes. Ouvindo a definição, realmente parece muito com o jump set. Algumas pessoas, inclusive, consideram ele uma variação do jump set. Eu considero que tem uma diferença muito relevante que vale a diferenciação. Eu vou entrar em detalhes em outros vídeos sobre pass protection, mas existe um conceito que basicamente define que em todo o pass set sempre tem uma perna que vai iniciar a explosão para forçar o seu deslocamento e a outra perna vai reafirmar a sua base para garantir um movimento consistente. Nesse caso, entre o post e o jump set, as pernas invertem. Aqui funciona como início de explosão para o jump set, aqui funciona como firmamento de base e vice-versa. Então, para mim, isso é algo que vale a pena diferenciar. Em relação aos pontos de atenção, eles também são direcionalmente inversos aos do jump set. Ou seja, você pode ter o oversetting, mas dessa vez significa que você teve um ganho excessivo de lateralidade interna e aí você expôs o seu ombro externo ao uso de técnicas ou skill moves do defensor para ele invadir o pocket. Além disso, você pode ter a falta de ganho de lateralidade interna. Ou seja, você deixa o seu ombro interno suscetível às mesmas técnicas. E por fim, isso também pode ter aquela questão de parar o footwork. Toda vez que você tem um engajamento muito rápido, você pode tentar ancorar e parar o footwork porque você está próximo daquela sua situação inicial, da sua stance. Mas não, você tem que continuar o máximo possível o seu footwork para conseguir ancorar o bloqueio e evitar qualquer possibilidade de ser tratorado. Então vamos ver agora as situações reais de jogo mostrando o post. Começando então aqui pelo L do Colts, vamos observar o left guard número 56, o Quentin Nelson. Esse cara é monstruoso. E aqui a gente vê o 99, o DT, alinhado entre ele e o center. E a gente vê que logo após o snap, o Quentin ele faz o hard post, consegue engajar o 99 rapidamente. E a gente vê que mesmo com o 99 tendo um bull rush bem pesado, ele consegue ir resetando o quadril e ancorando o bloqueio. E mesmo estando no centro do pocket, ele consegue anular a ameaça. Nessa jogada do Dallas, reparem no right guard número 52. O defensor está alinhado no ombro interno dele e ele executa o post com passadas bem firmes, ele ganha uma lateralidade bem legal e ele consegue executar o bloqueio de uma forma muito boa. E nessa última jogada, só para não deixar o post de fora daquele contexto de arsenal adaptável dos outros pass sets, a gente vê o right guard número 70, o Zach Martin. Ele tem o defensor alinhado no ombro interno dele, ele começa a jogada
executando o post, mas aí o defensor corta para fora, tenta ganhar o ombro externo dele e ele consegue de uma forma bem legal inverter a passada, né, deslocar de volta para fora com uma passada bem parecida com o do jump set, e ele consegue, mesmo com essa tentativa do defensor de ganhar o ombro externo dele, ele consegue manter o ponto de engajamento e consegue manter o bloqueio. Então é isso, trincheira, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem aí embaixo quais os PES que vocês mais usam, quais que vocês mais gostam. Vamos conversar sobre. E também digam para mim aí quais os conteúdos de PES Blocking, PES Protection que vocês gostariam mais que eu falasse sobre. Beleza? Então até a próxima e muito obrigado.